Durante a produção de cerveja, a gente pode fazer adições de lúpulo em basicamente qualquer etapa. A gente pode colocar no começo, na mosturação, é chamado de mash hopping. A gente pode fazer adições de lúpulo ao final da clarificação, no primeiro mosto, que é chamado de first wort hopping. A gente pode fazer adições tardias, adições quando desliga a chama, adições quando faz whirlpool, adições quando a gente faz a fermentação durante, depois da fermentação. E todas essas técnicas têm vantagens e desvantagens, mas as duas principais técnicas para retenção de aroma na cerveja são a técnica das adições tardias, principalmente a técnica de whirlpool hopping, e a técnica de dry hopping, que é a técnica suprema para a gente reter aroma mesmo dentro da cerveja. E para a gente ter uma cerveja realmente boa, lupulada, gostosa, cítrica, floral, a gente tem que balancear entre essas duas técnicas, porque no whirlpool hopping a gente sacrifica parte dos aromas frutados para a gente conseguir evaporar parte dos aromas ruins, dos aromas mais verdes, mais vegetais. Enquanto no dry hopping a gente vai para uma técnica oposta, a gente quer manter toda a quantidade de óleo dentro da cerveja, toda a quantidade de aroma dentro da cerveja, mas quando a gente faz isso a gente retém também os aromas desagradáveis, os aromas mais vegetais, os aromas mais verdes. E se a gente tivesse uma técnica que ela fosse intermediária entre as duas? Uma técnica onde, por um lado, a gente conseguisse perder todos os aromas ruins e não perder nada dos aromas bons. Parece o melhor de todos os mundos, né? E essa técnica existe e ela é chamada de Deep Hopping. A técnica do Deep Hopping é uma técnica relativamente recente na história da cerveja. Ela foi proposta em 2012 pela cervejaria Kirin, pela grande cervejaria Kirin. E ela consiste nessa técnica que eu não sei definir precisamente se é um whirlpool hopping ou um dry hopping, porque na verdade ela é exatamente um híbrido dos dois. A técnica do deep hopping nas formas modernas, ela consiste em fazer a lupulagem em parte do mosto que foi passado para o fermentador. Então tá ali rolando a fervura, você tira ali 10, 20% do mosto, joga no fermentador, pode esfriar ele um pouquinho, pode esfriar bastante, existe bastante variação entre as técnicas, e aí faz essa lupulagem dentro do fermentador, como se fosse um dry hopping, com um mosto razoavelmente quente. Enquanto que o resto do mosto, a fervura continua acontecendo. Você fecha o fermentador, o lúpulo fica lá dentro, nesse processo os aromas mais voláteis, como o mirceno, saem, vão para cima do fermentador, e quando você jogar o resto do mosto lá, ele vai ser empurrado para fora, enquanto os aromas menos voláteis, como o linalol, que é responsável pela parte cítrica e floral, ele vai ficar retido na cerveja. E isso funciona muito, muito bem. Vamos dar uma olhada no estudo. Esse aqui é um pôster de 2018, publicado no Beer Summit em San Diego, que é basicamente a única referência mais científica que a gente tem na internet sobre isso. Até ele cita esse trabalho de 2013 aqui, porém rodei a internet inteira atrás dele e não achei, mas beleza, vamos ficar com esse pôster. Foi publicado num lugar que faz bastante sentido, num lugar com uma pegada mais técnica científica, por uma boa empresa, tendo o aval aqui da ASBC, do Master Brews, então acho que a gente pode ir com bastante confiança ali. O artigo ele faz uma breve introdução falando que a técnica do Deep Hopping ela gera uma cerveja com um grande aroma de linalol e minimiza os aromas desagradáveis que vêm do mirceno. Não é isso que a gente quer? E mostra aqui rapidamente um fluxograma, como é a técnica proposta ali em 2013, embora hoje a gente tenha versões um pouquinho diferentes que a gente vai abordar aqui ainda nesse vídeo. Nesse pôster foram avaliadas 3 formas de lupulagem, uma delas foi no whirlpool hopping, onde o lúpulo era colocado aqui, né? Como é uma cervejaria grande, tem uma tina própria para whirlpool. A segunda técnica foi a técnica do Deep Hopping, onde parte desse mosto passava pelo trocador de calor, perdia calor então, ia no tanque, e nesse processo então são adicionados os lúpulos do Deep Hopping. Ou ainda uma terceira técnica foi avaliada, que foi a técnica do Dry Hopping. Aqui no fluxograma pode parecer que tem as 3 técnicas, né, mas foram avaliadas independentemente. Lupulagem só de late hopping, de deep hopping e de dry hopping. E a primeira coisa incrível é que nos resultados aqui a gente vê algo que é quase surreal, até bom demais para acreditar. Então se a gente pegar aqui as 3 formas, né? Se a gente fizer uma cerveja só com a técnica de late hopping, a gente vai ter uma razoável quantidade de linalol aqui e a gente vai perder basicamente todo o mirceno. Olha que legal, olha que link legal com o vídeo da aula passada. Se a gente optar pelo dry hopping, a gente vai ter muito mais linalol,
ao passo que a gente vai ter muito mais mirceno. E por isso que uma cerveja feita só com dry hopping é uma cerveja que normalmente é menos agradável que uma cerveja. A gente tenta ir ali para o meio dos dois caminhos. Até me surpreende bastante que essa quantidade de linalol evaporado é tão pouca, né? Porque se for ver, ela até é bem perto do dry hopping aqui, né? Mas beleza, aqui é um estudo particular, foi feito com pouco lúpulo, 3 gramas por litro. Talvez quando a gente vai para técnicas mais intensas, né, que levariam o que a gente usa hoje numa IPA, 5, 6, 10, 20 gramas por litro, essa perda ela fica muito mais expressiva. E se a gente olhar para a técnica que o artigo propõe aqui, a técnica do deep hopping, a gente fica na cerveja final com uma concentração de linalol similar à concentração do dry hopping, e a concentração de mirceno similar do Whirlpool Hopping, do Late Hopping. Olha que coisa mais louca isso. Você olhando assim, você só vê vantagem nessa técnica. Esse pôster ele continua mostrando algumas outras vantagens aqui da técnica. A primeira é uma leve aceleração na fermentação. Se a gente olhar aqui, né, não é nada muito rápido, mas sei lá, dá meio-dia mais rápida a fermentação, algumas horas mais rápida a fermentação antes de chegar no equilíbrio aqui no final, antes de chegar na FG. É pouca coisa, mas, bom, também aqui está usando pouco lúpulo. E isso aqui é legal que eles correlacionam isso não necessariamente com a lupulagem em si, não um efeito bioquímico do lúpulo propriamente dito, mas mais um efeito físico que desencadeia um efeito bioquímico. Quando a gente está com o lúpulo lá dentro, o lúpulo em pozinho, né, quando ele é moído, quando ele é pelletizado e fica em pós bem finos, ele vai formar o que são chamados pontos de nucleação. Esses pozinhos, eles são perfeitos para fazer o desprendimento do CO2. Até quando a gente pega um copo legal, assim, tipo esse da Roquefort, e a gente coloca a cerveja nele, fica propositalmente uma cascata reversa de gás aqui. Aqui no meio fica saindo gás, é muito bonito. E eles conseguem isso justamente fazendo esses pontos de nucleação. Aqui no meio, não sei se vocês conseguem ver, tem um R. E nesse R ele é feito a laser, um monte de bolinha bem pequenininha, onde o gás se desprende muito mais fácil. E nessa técnica, quando você faz o Whirlpool Hopping, e daria também certo com Dry Hopping durante a fermentação, o desprendimento do CO2 é mais intenso. Como o desprendimento do CO2 é mais intenso, tem até um gráfico aqui embaixo que mostra isso, ó. A quantidade de CO2 dissolvido fica basicamente pela metade quando comparada com uma fermentação normal. E isso faz com que a fermentação seja mais rápida por não ter inibição pelo próprio CO2. O CO2 lá dentro ele inibe a fermentação, ele inibe um monte de mecanismos bioquímicos e com menos CO2 você vai ter uma fermentação mais rápida. Olha que efeito interessante e indireto também, né? Mas isso causa um terceiro efeito positivo, que é a perda do 2-mercapto 3-metil-1-butanol, que é conhecido vulgarmente como 2M3MB, o famoso tiol de cebolinha. Eu particularmente não sei se eu não tenho muita sensibilidade a esse composto, se eu não prestei muita atenção nele, mas os americanos reclamam bastante e é um composto muito comum de surgir, é um tiol, um composto de enxofre muito comum de surgir quando a gente tem cervejas bastante lupuladas. Principalmente quando a gente tem oxigenação na parte quente, então tem que tomar muito cuidado, a gente bate muito em cima dessa tecla, né? Tomar cuidado com a oxigenação na parte quente, porque na parte quente as reações elas acontecem muito rápido. Então, esse é um composto que ele depende da presença de enxofre, ele pode ser facilitado pela presença de oxigênio na parte quente. Na cerveja final, os autores encontraram, olha, quase que metade da concentração. Então aqui sem deep hopping, com uma lupulagem normal, dry hopping ou late hopping, e aqui a lupulagem com deep hopping. E isso acontece justamente, na verdade eles dão duas hipóteses aqui, mas a primeira hipótese é justamente que essa fermentação mais intensa, esse desprendimento de gás gerado pelas partículas de lúpulo durante a fermentação, fazem desprender não só o CO2, mas também o H2S, diminuindo aí então a concentração de H2S, vai diminuir basicamente a concentração de enxofre e por consequência vai diminuir o enxofre disponível para a geração desse tiol. Existe uma outra hipótese, que é a hipótese bioquímica aqui também, e eu colocaria até uma terceira hipótese, pegando aqui um gancho com o capítulo 2 do livro A Nova IPA, onde Scott Jennings relata alguns estudos que correlacionam esse tiol com a presença de mínimas quantidades de oxigênio ali durante o Whirlpool Hopping.
Então, se a gente não fez o ripple hopping, jogou isso lá para o fermentador e foi tudo certinho, supondo que não pegou oxigênio no meio do caminho, mas pode acontecer pela bomba, tudo mais, né? Mas vamos só levantar uma terceira hipótese. É menos provável, mas dá para levantar. Então, talvez essa jogada ali para o fermentador, claro, purgado com CO2 e tudo certinho no nível industrial, pode ser que seja um ponto para ter menos oxigenação ali, que levaria a menos produção também do tiol de cebolinha. E a conclusão do artigo diz que usando a técnica do deep hopping, você vai ter um agradável aroma de lúpulo na cerveja pela supressão dos off flavors derivados ali da fermentação e do merceno. Embora ele não fale, tá aqui. Infelizmente a gente não tem muitas referências aqui para olhar mais avançado outros estudos sobre a técnica. Às vezes quando a gente deposita tudo em cima de um único estudo feito pela própria indústria, ressaltando que ele é bom, às vezes é um pouco de se desconfiar, vale a pena ter outros estudos para embasar, porque até agora parece que tudo são as mil maravilhas, parece que tudo é incrível, né? Eu nunca mais faria dry hopping depois de ter visto tudo isso que eu vi. Eu tenho toda a vantagem do dry hop, toda a vantagem do ripple hopping numa técnica só. Depois desse artigo com um caráter mais científico, a gente tem até algumas revistas que fizeram artigos baseados nesse, basicamente, em entrevistas com cervejarias. Um deles é um artigo da Brew Your Own, que saiu em meados do ano passado, quando o canal estava em férias. E nesse artigo a gente vê diversas formas, principalmente de como a técnica é aplicada. Nessa matéria da Brew Your Own, além de relatar esses resultados obtidos pela Kirin, ela traz como algumas cervejarias americanas fazem essa técnica, visto que ali a Kirin ela não abriu muito bem o jogo, falou como fazia, não falava temperatura, não falava tempo, não falava nada. E aqui a gente pode dividir basicamente em duas técnicas distintas. Na primeira técnica, algumas cervejarias elas removem parte do mosto, está ali no ripple hopping. Parte do mosto, 10, 15% desse mosto, ele é resfriado levemente, então passado para o fermentador, e aí a adição de lúpulo é feita no fermentador. Se o fermentador for muito grande, se for um fermentador de inox, que é o que acontece normalmente com as grandes cervejarias, não existe nem a necessidade de fazer esse resfriamento prévio. A revista ela relata basicamente duas técnicas distintas, mas que são de alguma forma bastante similares. A primeira técnica, que é similar à técnica proposta pela Kirin originalmente, você faz tudo normal até iniciar a fervura. Na fervura você pode fazer suas lupulagens para amargor, e quando a fervura chegar em mais ou menos 30 minutos, ou 30 minutos para o final da fervura, você remove 10% do mosto, resfria esse mosto até 77 graus e manda esse mosto para o fermentador. No fermentador já vai estar lá o lúpulo esperando e vai formar uma espécie de chá de lúpulo com mosto, onde vai rolar essa infusão a quente por mais ou menos 60 minutos. Nesses 60 minutos a fervura ela é terminada, o ripple é feito, o mosto é resfriado, então ele é mandado para o fermentador e propositalmente às vezes até numa temperatura mais baixa para abaixar a temperatura que já estava lá dentro do fermentador um pouco mais alta. Mas isso não vai ser muito problema porque 10% frente aos 90% ali, a temperatura vai quase chegar na temperatura certa só pela mistura normal. A segunda técnica é uma variação da técnica original e ela consiste em utilizar água em vez do mosto para fazer a infusão. Basicamente você faz um chá de lúpulo. Então, uma hora mais ou menos antes de você mandar a cerveja para o fermentador, você coloca suas adições de deep hopping dentro do fermentador, então coloca água quente, ali na faixa dos 70 a 80 graus, e deixa por uma hora também, igual a técnica anterior. Enquanto essa uma hora acontece, vai acontecendo o final da fervura, vai acontecendo o ripple, vai acontecendo o resfriamento, e então você passa o mosto frio para complementar o fermentador. É claro que variações nessa técnica são perfeitamente possíveis, em vez de passar 10% do mosto, passa 15, passa 20, em vez de usar 77 graus, usa 80, 70, 60. Eu quero aqui fazer dois destaques da matéria, onde um dos cervejeiros da cervejaria Drecker Brewery, ele fala com muito entusiasmo da técnica e é algo bem legal. Ele fala aqui que eles testam bastante e que às vezes o volume de mosto é algo tipo 15%, às vezes é o batch inteiro que ele manda para o fermentador e faz esse deep hopping no batch inteiro. Às vezes ele testa com 79 graus, com 71, com 60, 38, 22. E ele fala aqui que indiferente à temperatura que ele escolheu, quando bombeia todo o mosto para dentro do fermentador, para o lúpulo, depois de uma hora,
hora a pressão ela aumenta, né, como você enviou o mosto para lá, e você pode sentir os aromas vegetais de grama cortada saindo ali pelo blow-off, que seria o equivalente industrial ao airlock. E ele fala que isso é puro mirceno, e é muito legal ver isso porque você pode provar no mosto exatamente logo depois, que é totalmente diferente do que quando você tinha acabado de colocar, acabado de iniciar a infusão. E isso abre sua mente para os tipos de lúpulo que você pode utilizar. Ele até fala aqui que nessa técnica ele sugeriria utilizar lúpulos com grande quantidade de mirceno se você quisesse, porque você ia evaporar todo o mirceno e ficar só com uma fração oxigenada. Tudo muito lindo, parece algo incrível, parece algo fenomenal. Mas a gente é cético aqui, né? A gente não vai basear nossas decisões por um artigo razoavelmente científico e um artigo numa revista. Então eu fiz o experimento, eu fiz essa cerveja, fiz 2 cervejas no experimento à la Brulosophy e comparei uma adição só de Whirlpool Hopping com uma adição de Deep Hopping. Isso vai estar em outro vídeo aqui do canal, então não percam esse outro vídeo. Só que eu posso dar alguns spoilers das desvantagens, porque aqui não foi falada nenhuma desvantagem e eu já conheço uma série de desvantagens. A primeira é a dificuldade da técnica. Não é fácil fazer essa técnica. Para um caseiro é uma técnica razoavelmente difícil. Se for fazer isso num fermentador que não é cilindrocônico, você vai ficar com uma matéria vegetal enorme na sua cerveja. Se for fazer num fermentador cilindrocônico de polipropileno, você nunca vai tirar aquele lúpulo dali. Eu tive que colocar quase 2 kg de pressão para tirar o tanto de lúpulo que eu coloquei ali no TK. Eu me molhei, foi uma... E essa grande massa vegetal de lúpulo dentro do fermentador, e olha que a gente nem fez o dry hopping ainda. Bom, a gente poderia dizer que nem ia ter dry hopping, talvez. Mas vamos supor que vai entrar dry hopping ainda. No meu caso, eu tinha 5 gramas por litro de lúpulo. E o que isso vai implicar? Numa perda enorme de cerveja. Eu já perdi pelo menos 20% do tanque só fazendo as purgas para tentar remover esse lúpulo. E eu tenho o lúpulo em suspensão ainda. Então, é uma técnica que não é tão simples. Bom, talvez para uma cervejaria como a Kirin, que tem centrífuga, aí não tem problema nenhum essa desvantagem, né? Terceira desvantagem é que basicamente inviabiliza qualquer tipo de recuperação de levedura. Se a gente for tentar até fazer uma lavagem ali para recuperar a levedura, é algo muito difícil e totalmente impraticável. E se depois disso a gente não está contente com o aroma e quer fazer uma adição de dry hopping ainda, gente, é muita cerveja perdida. É muita cerveja perdida. Eu vou ser sincero, eu não vou falar aqui sobre a parte sensorial ainda, tanto que a cerveja nem está pronta, ela está nos finalmente, mas não está pronta ainda. E tem que ser muito mais aromática, mas muito mais aromática para compensar, porque a cerveja, ela efetivamente ela está mais fenólica. Você sente uma diferença bem nítida na parte de sensação de boca entre as duas cervejas. Tem gente que gosta dessa cerveja mais fenólica, é uma característica, né? Essa parte, esse harshzinho, tem gente que, para muitas pessoas, que é bastante agradável, mas para mim é algo que incomoda um pouco, então eu vou falar. Só se o resultado aromático for bem surpreendente para eu considerar essa técnica. Então, se você está curioso pelo resultado, eu também estou. Não percam os próximos capítulos do Beer School, que a gente vai fazer esse experimento, não só comigo, mas com mais pessoas provando. E se você já utilizou essa técnica, deixa aqui nos comentários, dá suas opiniões, como foi, quais foram os resultados. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like para mostrar que a gente está indo no caminho certo. Muito obrigado, gente, e até o próximo.